Senhor Deus e Pai, Amém. te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, Senhor Deus. Te agradecemos por o Senhor estar nos sustentando, Senhor Deus, com tua mão poderosa, Senhor Deus, com teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Amém. Pai, nesta manhã, mais uma vez, entregamos esse momento nas tuas mãos, Senhor Deus. Amém. Sem ti nada podemos fazer, Senhor Deus. Conduza, Senhor Deus, essa reunião aqui, Senhor Deus. Amém. Teu Espírito trabalha aqui nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, fica conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Se escuta bem lá atrás? Cidade? Amém. Oremos, irmãos, um pouco mais. Te agradecemos, Pai, tua preciosa presença e ser tu quem tu eres, Senhor. Agradecemos, Senhor, teu amor nos dando teu próprio Filho. E tu mesmo te dando a nós por meio dele e também por meio do teu Santo Espírito. Querido Pai, estamos aos teus pés, desejamos estar abertos a Ti, entregamos a Ti tudo o que somos, nossa condição, e esperamos em Ti. Derrama Teu Santo Espírito entre nós, Senhor, alimenta-nos Tu, concede-nos seguir-te a Ti, não a nós mesmos. Discernir o primeiro momento em que nos afastamos de Ti e voltar o mais pronto possível a Ti, Senhor. Te rogamos que o Senhor possa nos falar e tocar. Amém. Porque nós vivemos de Ti, Senhor. Queremos viver para Ti. E também, se o Senhor quiser, morrer também para Ti. Não podemos confiar em nós, mas gostaríamos que o Senhor nos ajudasse em tudo. Amém. E podemos confiar em Ti e esperamos em Ti. Seja a Tua perfeita vontade. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade. Ontem, por causa do tempo, não entrei em algum assunto que foi mencionado de passo, mas que merece uma consideração maior. E como nosso tempo é curto, temos que também juntar com outro aspecto também. Então, passando por esse segundo aspecto, tocaríamos que deixamos atrás. O que colocamos como título nestas primeiras partes foi: Jesus disse como será o fim do século. E vimos a mesma coisa em distintas porções da palavra, mas em continuidade. E agora vamos a estar lendo também a Paulo. Mas Paulo está baseado no Senhor Jesus. Ele vive pelo Espírito dele e também mencionou coisas
da tradição oral do Senhor Jesus que estava entre eles. Portanto, o título geral pode ser aquele das primeiras partes, ainda que agora vamos ler acerca do Senhor e do Espírito do Senhor, do mesmo que temos estado falando, em continuidade. Então, eu gostaria que os irmãos que possam seguir atentamente a leitura nas suas Bíblias, porque eu não gostaria que vocês se levem uma lembrança minha, senão uma impressão de Cristo e da palavra. Amém? Nós somos somente um andamio que, mientras se construi, está aí, depois não faz falta. O que faz falta é a casa mesma firme. Então, amados, vamos a ir a uma das mais antigas, não precisamente a mais antiga, que eu considero que a epístola mais antiga de Paulo é Gálatas. Mas depois vem as cartas dele aos Tessalonicenses, que era uma igreja nova. Então é muito útil ver como Paulo começa a colocar fundamentos em uma igreja nova. Vamos aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nosso tempo não dá para ler tudo. E como às vezes as porções que conseguimos ler têm relações com outras passagens paralelas, então vamos somente a nos fixar, ainda que são curtas as cartas, vamos nos fixar em alguns pontos especiais. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, também de Silvano e de Timóteo, eles juntos escrevem. Vou começar a chamar a atenção aos finais de cada um dos capítulos desta primeira carta aos Tessalonicenses, porque ao longo de toda a carta ele vai continuando também um tema em continuidade, perdoa aquela repetição. Ele sigue em continuidade, e não é bom tomar os versos isolados, sino em continuidade também no caso de Paulo e no caso de qualquer outro escritor. Então ele fala acerca de sua vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo por segunda vez. Fala várias vezes. Ao final de cada capítulo ele faz menção. E depois ainda o Espírito não deixou a ele satisfeito, porque alguns até mal entenderam algo da carta. Não era problema de Paulo, não era problema de inspiração, não foi um desequilíbrio, mas sim foi um desequilíbrio de alguns irmãos. E portanto Paulo teve que continuar escrevendo na segunda carta. Sempre é bom quando o Espírito Santo coloca a carga para escrever não somente uma carta, sino outra que se complementa com a primeira, que tem estreita relação com a primeira. Temos o caso das cartas aqui aos Tessalonicenses e também as seguintes, cronologicamente, as cartas aos Coríntios. Estas cartas também têm relação com algo em Coríntios. Não sabemos se vamos alcançar a tomar todo. Quem tem hora? 10:25. Amém. Então, quero que vamos a chegar a onde Ele nos conceda. Vamos atender mais que o relógio ao Espírito. Que seja o Espírito nosso relógio. No capítulo 1, leo desde o verso 8 ao 10. Porque partindo de vós, lembro de novo, estou lendo a versão de Reina e Valera, passando para o brasileiro. Amém? E assim vocês podem comparar com as versões que vocês têm e temos acesso à essência do texto através de várias janelas de tradução.
porque partindo de vós tem sido divulgada a palavra do Senhor, não só em Macedônia e Acaia, sino que também em todo lugar, vossa fé em Deus tem se estendido, de modo que nós não temos necessidade de falar nada, porque eles mesmos, a quienes eles falam, os tessalonicenses, eles mesmos contam de nós a maneira em que nos recebisteis. E agora quero começar a chamar a atenção, vamos dizer, para este caso específico, sublinhar essa última metade do verso 9 e número 10, porque aqui começamos a ver duas coisas. Primeiro, que foi o assunto com que Paulo, Silvano e Timóteo, porque eles três escrevem e trabalhavam juntos, como foi que eles colocaram um fundamento e qual foi a expectativa que desde o princípio eles ensinaram na igreja por vontade de Deus. E no interior da carta, um pouco mais adiante, vamos ver que essa expectativa que os apóstolos ensinaram, essa esperança que ensinaram na igreja, tem origem no próprio Senhor. E vou sublinhar isto por causa que às vezes algumas outras diferentes expectativas são criadas em nós. Então temos que saber quais são as expectativas que criou o próprio Deus em sua palavra, pelo seu Filho, seu Espírito e seus apóstolos diretos, e que ficaram na Escritura, para que essas também sejam nossas expectativas, porque senão não vamos estar seguindo o Senhor, senão, não quero falar de maneira ruim contra nadie, nenhum mal espírito, não quero diminuir ninguém, mas comparado com a própria palavra, o próprio Senhor, se trata de respeitar ao Senhor e de não respeitar outras pessoas. Não queremos mencionar nomes nestes casos assim, bem, amados irmãos, somente que quando temos que escolher se vamos falar como fala a palavra e o Senhor na palavra, ou como se fala na tradição. O Senhor não era que confiara muito nas tradições, quando não são as tradições bíblicas. A Bíblia fala de seguir as tradições, as paradoxes, como diz, incluso nestas cartas, na segunda. Mas também ele disse, quando falou lá a seu povo, lá em Israel, nos dias da sua carne, vocês se invalidam na palavra de Deus por seguir a tradição. E isso acontece de bom coração. As pessoas pensam que só a tradição, como foi a eles transmitida, é a verdade absoluta. Mas o Senhor mostrou a eles e mostra a nós e a todos nós que não é a mesma coisa a palavra de Deus e as tradições nossas. As tradições nossas são conforme nós entendemos a palavra dele. Mas a palavra dele é o que é de valor. E sempre temos que estar pesando e examinando nossas tradições à luz da palavra. Nós não podemos distorcer e invalidar a palavra do Senhor por causa das tradições. Mas bem temos que permitir a palavra do Senhor endireitar, se é necessário, ou confirmar, se é necessário, nossas tradições. Então aqui disse o Senhor assim, e como isto também lembrava naqueles irmãos aqui, nesses tessalonicenses, que visitaram os apóstolos, evangelizaram, e os evangelizados evangelizaram aos outros, e os outros falavam a história que contavam seus evangelizadores, os discípulos dos apóstolos, do Senhor pelos apóstolos.
Então, dice, também eles se lembravam, contam a maneira em que nós recebisteis e como vós convertisteis dos ídolos a Deus. Toda conversão tem que ser dos ídolos. No caso deles, que eram tessalonicenses, de cultura grega, politeístas, mas até hoje que são monoteístas, sem dar-se conta, sem nos dar conta, também fazemos ídolos. Colocamos coisas em primeiro lugar antes que o próprio Senhor. Então, isso também é útil para nós. Vós convertistes dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Queremos servir a um Deus vivo que nos ouve, que conversa conosco, que toma iniciativas a nosso favor, que às vezes nos corrige, às vezes nos encamina, às vezes nos anima, nos levanta. Um Deus vivo e verdadeiro. E esperar. Aqui já empiezo a dar-me conta qual é a expectativa que o Espírito Santo, pelo ensino apostólico, que é o que eles desde o princípio ouviram. Isso que nós, que somos da mesma igreja, recebemos a mesma palavra, temos que ter essa expectativa. Os convertistes dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos seus a seu Filho. Essa é a expectativa que o Espírito Santo usou através dos apóstolos e semeou na igreja primitiva. Porque às vezes nós podemos dizer, bom, a minha expectativa não é esperar dos céus ao Filho, sino subir aos céus à destra do Filho. Que alguns têm essa expectativa, alguns aprenderam essa expectativa, ser arrebatados ao trono e não aos ares. Com alguns versos que se podem interpretar de outra maneira, que não são tão claros como os versos que falam do assunto. Porque para falar acerca do filho varão, temos que ter muitos versos. Mas aqui o que os apóstolos, aqui Paulo, Silvano, Timóteo, que receberam isto do próprio Senhor e que eles vão dizer que é o que estão ensinando acerca da vinda do Senhor, aprenderam do próprio Senhor, em palavra do Senhor. Então, por isso, deixei o mesmo título. Jesus diz como será o fim do século. Porque aqui Paulo é o que fala com Timóteo e com Silvano e Timóteo, mas o que eles falam, eles tomaram do Senhor Jesus. É Ele que continua falando por seu Espírito, através dos apóstolos. Então a expectativa é esperar dos céus a seu Filho, ao qual ressuscitou dos mortos, a Jesus, quem nos livra da ira vindoura. Então certamente seremos livrados da ira vindoura. E também Jesus em outros lugares aparece da Bíblia, no Novo Testamento, nos ensinando a orar para poder escapar das coisas que virão, mas ao mesmo tempo diz, e estar em pé na vinda do Filho do Homem. Por enquanto, vamos ver os diferentes aspectos que ele vai acrescentando em uma ordem sobre essa vinda que está falando. Mas chamo a atenção a isso porque sei que há outras expectativas bonitas, mas contradizem
os versos da Bíblia. E isso é o que estou dizendo. Não quero mencionar nome, minha intenção não é contra alguém, é a favor da verdade. Isto era o que quero ensinar. Esperar dos céus, aquele que se levanta da destra do Pai e desce com os que estão no paraíso, no terceiro céu, de um extremo ao outro, os amados que estiveram, que vai falar disso aqui, completando a doutrina apostólica que é de Cristo, acerca da parúcia. Então ele disse que Deus trará com Jesus os que dormiram nele. Ou seja, a maioria estão lá, mas os que estamos na terra temos que esperar a Ele vir com eles. Não precederemos, vamos ler, aos que dormem. E isso já está sendo adiantado desde esta primeira cita acerca da parúcia e do fim do século. Esperar dos céus a Jesus, que Ele nos livra da ira vindoura. Bem, Jesus, que ressuscitou dos mortos,